Caroline, sou médica geneticista e hoje quero conversar com vocês sobre um tema extremamente importante, que é a genética do autismo. Para isso, eu preparei aqui uma aula para gente, Preparei alguns slides sobre como que funciona o processo de investigação genética do autismo. Lembrando que isso daqui não substitui uma consulta com um especialista, então é indicado que vocês procurem um profissional que trabalhe nessa área de neurodesenvolvimento, de autismo e tudo mais. Porém, só para vocês entenderem como que é o processo de investigação e que nem sempre se resume apenas a um sequenciamento exoma, e sim todo um processo investigativo clínico e de histórico daquele paciente e de sua família. Para me apresentar propriamente, sou Ana Caroline, sou formada pela Universidade Católica de Brasília e atualmente estou trabalhando aqui em Goiânia. Sou do Centro de Referência em Doenças Raras na APAE, também trabalho no consultório particular e atualmente retornei para o CRE, que é um centro de reabilitação aqui do estado. Vou começar falando sobre algumas questões de padrões de herança. Nem sempre é tão simples quanto as ervilhas, que é o que a gente acaba aprendendo sobre genética lá no nosso ensino médio. O que são esses padrões de herança? Quando a gente fala sobre herança, a gente está falando de uma coisa que vem de pais para filhos. E isso já é uma coisa estabelecida há milênios. Desde a Grécia Antiga, os historiadores, os pesquisadores tentam entender por que os pais se parecem com os filhos. Apesar de ser uma pergunta simples, não é tão óbvio qual que é a teoria. Algo dos pais passa para os filhos. Isso por muito tempo passou por diversas teorias, até que a gente chegou em alguns padrões de herança, ou seja, alguns modos com os quais algumas características vão passando nas gerações. E aí a gente tem, hoje dentro da genética médica, o padrão de herança mendeliano, que é o mais comum, que é aquele das ervilhas de Mendel. A gente tem os padrões de herança não mendeliano, que aí a gente vai ver alguns detalhes. A gente tem herança mitocondrial, que é um padrão específico, e a gente tem o quadro que a gente chama de mosaicismo, que apesar de não ser um padrão de herança, vai impactar na questão do aconselhamento genético que a gente tem. Sobre o padrão mendeliano, ele também pode ser chamado de monogênico, porque aqui eu vou estar avaliando gene causando uma característica. Aqui eu estou avaliando cada gene que é responsável por uma característica específica ou por uma condição específica. Por conta de ser apenas gene, a probabilidade é calculável. A gente consegue falar se tem um risco de 50%, de 25%. Aquela questão que a gente aprende, de autossômico dominante, de autossômico recessivo, de quando é uma condição ligada ao X, que aí realmente os meninos acabam sendo mais afetados porque eles só têm cromossomo X. E esse padrão de herança recebe esse nome em homenagem a Mendel, que foi ali um monge que estudou o padrão estatístico. Então, na verdade, ele era um estatístico e não um biólogo. Mas ele observou padrões de características em ervilhas, que foi a planta que ele escolheu estudar, e a partir desse padrão ele estabeleceu leis da genética e termos que a gente usa até hoje. Inclusive essa questão de autossômico dominante e recessivo, o nome dominante e recessivo foi Mendel quem cunhou na época, Só que a gente tem que entender que o padrão mendeliano é, vamos dizer assim, mais simples, Tem muito mais coisa ali envolvida e, na verdade, o mendeliano é o mais básico de todos. A gente tem coisas um pouco mais complexas. Quando a gente está falando aqui dos padrões de imprint genômico, dissomia uniparental, herança multifatorial, expansão de trinucleotídeos, tudo isso a gente não conseguiria analisar com uma simples demanda de sequenciamento de gene único, por exemplo, ou sequenciamento de nova geração, que é o padrão que a gente avalia, principalmente no sequenciamento de exoma. A herança mitocondrial, ela tem uma observação, ela tem um detalhe. A gente recebe as nossas mitocôndrias ali do óvulo da nossa mãe. Aqui é a representação de um óvulo. Dentro desse óvulo tem diversas mitocôndrias. E aí, quando o espermatozoide vem aqui para fecundar esse óvulo, esse espermatozoide também tem mitocôndrias aqui na região, principalmente da cauda, que é para dar energia para aquele movimento. Porém, que esse espermatozoide entra aqui dentro do óvulo, essas mitocôndrias paternas são eliminadas. A gente fica com as mitocôndrias maternas. A mitocôndria, por ter um DNA próprio, a gente acaba tendo uma herança matrilinear. Se a gente conseguir retornar ali, a gente vai chegar a mitocôndrias ancestrais sempre pela linhagem materna. E uma observação aqui, apesar de ser uma herança materna, alguns artigos sugerem
que a gente pode estar diante em algumas situações bem raras, né, onde os pais podem passar mitocôndrias com alguma questão para a prole, principalmente por falha nesse mecanismo de exclusão das mitocôndrias paternas, mas não é regra. Isso aqui seria uma exceção. E qual que é a importância do mosaicismo quando a gente está falando de estudar, principalmente em relação à análise genética? O mosaicismo nada mais é do que a presença em um mesmo indivíduo, né, de 2 ou mais populações celulares. O que isso significa? Que eu vou ter parte das células normal, vamos pôr aqui, 46 XY, por exemplo, porque é um embrião masculino, né? E parte das células com alguma alteração, por exemplo, 47 XY mais 20. Aqui eu teria uma criança com uma síndrome de Down em mosaico, né? Ele tem parte das células sem alteração e parte das células com alteração. Qual é o impacto disso aqui no final da história? O impacto vai ser muito baseado no que a gente vai investigar. A gente acaba tendo bastante impacto nessa hora da investigação e pode acontecer da gente não conseguir achar com o exame de sangue simples. E aí, o que a gente vai ter? A gente tem também o mosaicismo somático, que é aquele mosaicismo que está na parte do corpo. E a gente tem o mosaicismo germinativo, que é quando a gente tem alteração dos ovários e dos testículos. E aí, qual que é a questão? A pessoa faz o exame de sangue, faz o exame de saliva, enfim, faz qualquer exame, vem tudo normal, mas na hora dele ter filhos, os óvulos e os espermatozoides são produzidos com aquela alteração. E aí a gente vê uma recorrência de uma condição de saúde na família, mesmo os pais sendo saudáveis. Acaba impactando na parte do aconselhamento. E pensando principalmente no autismo, essa parte do padrão poligênico é o que acaba causando mais impacto, porque a hipótese principal para o autismo é que ele esteja dentro desse grupo aqui. Nossa hipótese, principalmente para aquele autismo sem características físicas importantes, é que a gente esteja diante de uma condição poligênica. Como que funciona isso? Fingir que para uma pessoa manifestar um quadro clínico, ela tem que passar um limiar. Vai ser essa linha que foi tracejada aqui. Quando a gente está falando de uma condição monogênica, ou seja, um gene só de alto impacto, a gente está falando de uma bolinha, então finge que esse gene aqui, que o gene é representado por essa bolinha, é uma bolinha que ela é grande o suficiente para passar aquele limiar sozinha. Basta ela estar presente, ela já vai passar aquele limiar. Já quando a gente está falando de uma condição poligênica, a gente está se referindo a um conjunto de genes que isoladamente não causariam nada. Né? Só que em conjunto, quando a gente vai somando, e não só genes, fatores ambientais também, a gente vai somando fatores aqui no meio dessas questões genéticas até que chega ao ponto que passa naquele limiar e aí o paciente acaba manifestando aquele fenótipo. Isso aqui a gente vai ver no autismo, principalmente o autismo que a gente chama de isolado, né? A gente vai ter também algumas famílias de predisposição a câncer, então às vezes acontece da gente fazer uma investigação enorme, não encontrar nenhum gene de predisposição e na verdade a gente está diante de uma condição poligênica. Algumas doenças neurodegenerativas podem estar aqui dentro desse padrão poligênico e é muito difícil da gente calcular qual que é o risco de recorrência, porque depende de quantas bolinhas, vamos dizer assim, de quantos fatores aquela próxima geração vai herdar e cada gestação vai ter uma quantidade de bolinhas que vai herdar. Agora que a gente entendeu alguns padrões de herança, é importantíssimo a gente fazer a definição do que seria o autismo. E por que eu digo que é importantíssimo? Às vezes acontece do paciente ter um atraso de fala isolado, alguma coisa assim, e já se levantar a hipótese sobre o autismo. Porém, para a gente na genética é muito importante a gente ter bem definido a gente está diante de uma criança com autismo, se é uma criança com atraso de fala isolado, se é uma criança que tem um déficit intelectual associado, porque isso vai acabar impactando no nosso direcionamento, principalmente na forma com a qual a gente vai abordar em relação a exames complementares. Definir aqui para a gente poder entender o quanto que é difícil e o quanto que ainda falta a gente descobrir sobre essa condição. Né? Quando a gente faz uma retrospectiva, a gente vai ver que tem muito tempo que essa condição tem sido estudada, porém, apenas agora a gente tem entendido, principalmente depois que a gente teve um boom da genética e da biologia molecular, que a gente tem entendido o impacto real do autismo na vida das crianças e o quanto que pode ser amplo esse espectro.
né? Ali por volta de 1900 a 1911. A gente teve Bleuler usando esse termo autismo. Depois, em 43, Kanner já falou sobre o autismo infantil precoce. Muito provavelmente aqui dentro desse grupo a gente tinha pacientes mais graves, então a gente vê que quando a gente olha os estudos, geralmente eram pacientes nível 2 ou 3 de suporte, cuja questão genética provavelmente era muito intensa. A gente tem os estudos de Asperger sobre crianças com traços de autismo, e aí depois a gente começa a ter uma progressão, onde começam a se ter teorias, afirmando sobre base biológica do autismo, depois vem aquela teoria da mãe refrigerador, que na verdade não tem nada a ver, até que a gente chega ao ponto de começar a introduzir terapias específicas para esses pacientes e a gente começar a ter até mesmo pessoas com autismo já integrando essa parte de evolução científica, de literatura sobre essa condição. O que é o autismo? É um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente tem um transtorno heterogêneo porque cada pessoa pode manifestar uma condição de neurodesenvolvimento de uma forma diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro é extremamente complexo, então a gente não tem padrão muito específico. Porém, para tentar facilitar esse diagnóstico, a gente tem alguns manuais. O manual que é atualmente vigente é o DSM-5 revisado, E nesse manual, o que ele coloca? Que a gente precisa preencher 2 critérios. O critério A e o critério B. Sendo que dentro de cada um desses critérios, a gente tem subitens ali que precisam ser marcados. No critério A, a gente vai ter déficits persistentes na comunicação e interação social. E aqui eu vou levantar uma questão para vocês. Déficit de comunicação e interação social é diferente de atraso de fala. A gente já vai ver nas categorizações de cada um desses critérios. O critério B, ele já vai juntar um monte de questões relacionadas a padrões restritivos e repetitivos de comportamento e de atividades, e esses 2 critérios precisam estar presentes para que aquele paciente feche o diagnóstico de autismo. No critério A, a gente vai ter uma questão relacionada à socialização e à comunicação do ponto de vista social. Então, comunicação não significa apenas fala, significa toda uma funcionalidade, interação, interpretação. Imagina você simplesmente saber falar, mas às vezes não conseguir entender nuances, não conseguir entender alguma piada, alguma ironia, alguma coisa assim, você acaba nem sempre tendo uma boa comunicação social e pode acabar sendo excluído do grupo. Por que isso daqui é tão forte? Se a gente parar para pensar, nós vivemos em sociedade moderna há pouco tempo. Alguns anos atrás, a gente vivia em tribos nômades e a comunicação não era apenas um bate-papo. Era uma forma da gente manter a nossa sobrevivência. Era uma forma da gente entender, interagir ali com o grupo. E com poucos gestos e poucas expressões faciais, todo mundo entender que estava na hora de fugir, que estava na hora de correr. E aquele indivíduo que não conseguia ter essa comunicação e essa nuance acabava tendo uma desvantagem em relação às outras pessoas ali na tribo. Hoje a gente não vive mais nessa situação, porém ainda se é muito importante, ainda é percebido com muita importância essa comunicação, esse bate-papo, esse entendimento ali das entrelinhas, isso ainda é muito importante do ponto de vista social. Só que parte da população tem uma forma de processar toda essa questão de maneira diferente, que seriam os neurodivergentes. Quando a gente fala dessa dificuldade de reciprocidade, a gente está falando aqui de uma incapacidade, muitas vezes, de iniciar uma conversa, falta de compartilhamento, por exemplo, de interesses, de emoções. Exemplo aqui, uma criança pode estar ali brincando com a outra, mas na verdade ela está brincando sozinha. A outra criança está tentando interagir, participar da brincadeira, mas ela não consegue participar. Olhando assim, dá a impressão de que ela está brincando, mas na verdade, tanto faz para essa criança se essa menininha está presente ou não. Ela poderia não estar presente e a brincadeira continuaria igual. Para essa criança aqui, representando uma menininha com autismo, tanto faz se essa menina está ali perto ou não, para ela não faz diferença. Diferente de uma criança neurotípica, que iria querer fazer o quê? Iria querer participar da brincadeira, iria querer interagir para que essa coleguinha pudesse manter ali uma amizade, uma brincadeira ali naquele momento. Dentro do critério A, a gente também tem os déficits em comportamentos comunicativos não verbais. Enquanto aqui, essa criança não está conseguindo ter essa reciprocidade, essa troca emocional, aqui a gente já vai ter uma dificuldade
Em utilização de comunicação não verbal, a gente pode ter uma pessoa que fala de maneira monótona, não consegue usar a entonação da fala dentro da comunicação. Talvez ela não consiga expressar gestos, né? Fazer gestos que contribuam ali no entendimento de sua comunicação, ou então não consiga entender quando outra pessoa está fazendo gestos ou está falando com uma entonação diferente. Você imagina um adulto que tem dificuldade de entender ironia e sarcasmo num ambiente de trabalho, onde às vezes um colega ali numa reunião faz uma piada ou é sarcástico com ele simplesmente não entende e segue ali a reunião e todo mundo fala, nossa, o cara não entende nada. Pode ser que ele comece a perceber que está sofrendo um preconceito e aí isso vai gerar todo um sofrimento envolvido. E ainda no critério A, lembrando que o critério A são 3 quesitos, né? A gente tem o déficit de desenvolvimento e manutenção de relacionamento. É aquela situação em que a pessoa não consegue entender, às vezes, o porquê que seu colega precisa de uma manutenção ali de amizade. Ele passar anos sem mandar mensagem para aquela pessoa e, de repente, mandar a mensagem para aquela pessoa vai estar tudo igual, né? Eles começam de onde eles pararam. E sendo que, na verdade, as pessoas precisam de uma certa manutenção da amizade para manter aquele sentimento de que são amigos. E aqui a gente vai ter uma dificuldade também, muitas vezes, até nessa questão do comportamento, né? Não saber o que é ou não apropriado num ambiente fora de casa, né, do ponto de vista da sociedade. O que a sociedade aceita que seja feito fora de casa e o que a sociedade não aceita que seja feito. E tudo isso pode fazer com que a gente tenha um afastamento de outras pessoas em relação a essa criança ou a esse adulto com autismo, e isso daí vai acarretar em um sofrimento a longo prazo. Para a gente poder preencher o critério A, a gente tem que estar com todos esses presentes. O critério A é obrigatório ter as 3 características descritas dentro do critério A. Esse déficit de reciprocidade emocional, o déficit em comportamentos comunicativos não verbais e o déficit em manutenção e desenvolvimento de relacionamentos. Se o paciente preenche todos esses critérios aqui, a gente prossegue para o critério B. Já o critério B, ele vai se concentrar basicamente na questão dos comportamentos. E aqui os comportamentos são aqueles comportamentos repetitivos e restritos. E aqui a gente não vai precisar ter todos eles presentes. A gente precisa ter apenas 2 de 4 critérios que eu vou mostrar aqui para vocês. O que isso significa? Que eu não preciso ter estereotipia para ter o diagnóstico de autismo. Às vezes acontece de algumas crianças, alguns pais falarem, mas ele não tem estereotipia. Nunca foi necessário ter estereotipia, gente. Não, dentro do critério, se ele preencher outros critérios dentro do critério B e forem pelo menos 2, já está o suficiente. Não precisa gabaritar o critério B. As estereotipias, elas são definidas como esses movimentos corporais, tanto da questão motora, ou algum comportamento específico, ou uma fala, um tique da fala, alguma coisa que vai ocorrer para tentar ajudar a aliviar aquela tensão corporal que aquela pessoa tem. É um pouco parecido quando a pessoa fica nervosa, só que aqui nas crianças com autismo ou nos pacientes com autismo, essa sobrecarga que leva a ponto da pessoa precisar fazer essa movimentação, ela ocorre de maneira muito mais rápida, porque toda a questão de sensorial dessa pessoa, toda a questão como ela lida e interpreta com os estímulos externos é diferente de uma pessoa neurotípica. A gente pode ter de manifestação movimentos corporais repetitivos, balançar as mãos, balançar o corpo, bater palma, né? Às vezes a gente pode ter uma coisa muito discreta, principalmente nos pacientes mais velhos. Às vezes durante a infância era uma criança que saía correndo, ou que fazia algum movimento com as mãos, ou que fazia algum tique. Ao longo do tempo, essa pessoa foi sofrendo muito preconceito. Lembrando que pacientes autistas não possuem deficiência intelectual em sua maioria, é um grupo pequeno ali que vai ter uma deficiência intelectual associada. A pessoa percebe que está sendo excluída de alguma maneira ali de alguma atividade por conta daquilo. E ela pode acabar substituindo, acabar escolhendo, vamos dizer assim, usar alguma estereotipia que é socialmente aceita. Por exemplo, a gente pode ter uma pessoa que passa a mão nos cabelos quando está nervosa, que pega na orelha, que pega um anel que está na mão e fica rodando, ou alguma questão assim que é discreto, que não chama tanta atenção quanto você se sacudir. Ainda dentro do critério B, a gente vai ter a questão da inflexibilidade mental. E o que seria isso? É uma dificuldade que a pessoa tem em lidar com uma mudança brusca ali do que ela estava planejando, do que ela estava roteirizando na cabeça dela. Se adaptar de maneira rápida a uma situação é uma dificuldade.
Por exemplo, dificuldade em mudar a rotina, ela precisa sempre fazer nessa mesma sequência, né, as atividades pela manhã. Não seria possível acordar, tomar o banho e se arrumar antes de comer. Não seria possível. Teria que ser nessa ordem aqui. E se for feito numa ordem diferente, essa pessoa não se sente bem, ela pode acabar se sentindo desorganizada ou às vezes nem conseguir dar sequência nas atividades que ela faria no dia a dia. Isso daqui eu vejo muito em alguns pais que trazem pra gente no consultório, principalmente situações do tipo, a gente estava indo no caminho da escola e tivemos que desviar e aí, pronto, a criança começa a chorar, porque fica assim, nossa, para onde que a gente está indo? A gente não está indo para a escola. Onde será que a gente está indo? É uma possibilidade aí de uma manifestação dessa inflexibilidade mental. Outra questão também que pode acontecer, principalmente em pacientes adultos, é a pessoa se organizar. Por exemplo, você chega para uma pessoa adulta e fala: hoje a gente vai sair para a pizzaria. E essa pessoa se organizou, montou todo um roteiro de como que seria aquele dia na pizzaria, aquela noite na pizzaria. Na última hora você fala, mudei de ideia e vamos para a hamburgueria. Isso é um fator estressor, porque houve uma organização em ter toda uma rotina ali e de repente você foi e mudou de ideia. E para aquela pessoa que tem essa condição, ter todo aquele processamento de como que vai ser todo o passo a passo para ela naquele ambiente é muito importante. Ainda dentro do critério B, a gente vai ter o hiperfoco. O que seria esse hiperfoco? Não é só você falar, eu gosto muito de tal assunto, eu já tenho um hiperfoco. Não, aqui no caso do hiperfoco, é uma situação em que a pessoa entra num estado de tão intensa concentração naquela atividade específica que ela gosta, que pode acontecer até mesmo dela ter uma surdez seletiva. Por exemplo, uma criança que é apaixonada por dinossauros, que é um hiperfoco, vamos dizer, hypado dentro do autismo, né? Você gosta de dinossauros, está ali lendo sobre dinossauros, e a sua mãe pode te chamar, seu pai pode te chamar, já deu a hora de comer, mas você não sente fome, já deu a hora de você ir ao banheiro, você não percebe que seu corpo está precisando, você chega a ficar horas e horas ali imerso naquela atividade e num nível de concentração muito alto, que não seria possível se não fosse um hiperfoco. Então entra num nível de flow, vamos dizer assim, um nível de concentração muito alto. E não apenas essa questão do padrão de concentração, mas também são hiperfocos que costumam fazer a pessoa se aprofundar muito no tema. Então, às vezes, a gente vê crianças com hiperfocos específicos e elas conhecem tanto sobre aquele assunto que elas seriam capazes de conversar com alguém que tem faculdade, mestrado, até mesmo doutorado naquele tema. Porque é um assunto de extremo interesse e não basta saber só a superfície, ela quer saber tudo sobre aquele assunto. Tem essa questão. A gente pode ter de manifestação. A pessoa acaba manifestando isso daí que eu falei, que é um conhecimento aprofundado e às vezes até obsessivo sobre aquele tema. E uma outra questão também. Às vezes a pessoa, quando tem um hiperfoco em um tema, e se você iniciar uma conversa sobre aquele tema, essa pessoa vai sair de uma pessoa que não conversa para uma pessoa, como diz, taquilálica, tagarela, ela pode começar a falar sem parar sobre aquele tema, basicamente fazendo uma palestra. E isso pode levar as outras pessoas a terem a impressão de que talvez ela seja soberba ou que a atenção toda para ela, mas na verdade não. É porque entrou dentro ali do ambiente que ela se sente extremamente segura e ela acha que todo mundo tem aquele mesmo interesse e acaba falando bastante daquele tema. E aqui vai uma outra observação, como a estereotipia às vezes pode não ser muito óbvia, o hiperfoco também pode não ser muito óbvio. Enquanto o hiperfoco em dinossauros, dizer assim, chama um pouco a atenção, porque já é algo que as pessoas esperam, ele tem hiperfoco em dinossauro, em astronauta, em carros, em bandeiras. E é o que eu vejo muito, às vezes uma menina que tem um hiperfoco em bonecas, será que chama tanta atenção? Será que boneca, teoricamente, é um brinquedo de menina? Ou uma pessoa que tem um hiperfoco em leitura, em livros, e aí gosta de ler? Leitura é um hábito muito bem visto na sociedade. Talvez não chame atenção para a gente pensar que talvez esteja dentro ali de um hiperfoco. E o quarto critério dentro do critério B é a hipo ou hipersensibilidade. Aqui já vai passar um pouco a questão de como que a arquitetura cerebral de um paciente com autismo funciona. Eles têm dificuldade em fazer uma filtragem dos estímulos externos para aquilo que a gente percebe do mundo. Por exemplo,
Se eu falar para você, agora que eu vou falar, vocês vão sentir. Se eu falasse porque seu coração tá batendo e você está respirando, aí pode ser que a gente comece a querer contar e controlar a respiração. Mas só para vocês terem noção, ninguém para controlar a respiração, eu não preciso pensar para respirar. Isso é algo automático do meu corpo. Outras questões que são automáticas e às vezes a gente não percebe. Enquanto a gente está vestido com uma roupa, ou quando a gente passa um perfume, enquanto a gente está imerso em um ambiente, o que o nosso cérebro teoricamente tem que fazer? Tem que anular esses estímulos, então eu não tenho por que ter a sensação da roupa no corpo, eu não tenho por que ter ou escutar todos os barulhos que estão ao meu redor, sendo que eu tenho que focar naquela atividade ali. É uma maneira de economizar energia cerebral. Porém, no cérebro de um paciente com autismo, ele não consegue fazer essa filtragem. Ele tem uma hiperativação ali de região frontal. O cérebro gasta muita energia, consome muita energia tentando fazer toda essa anulação. E ao invés de ser uma anulação automática dentro de um processo neurológico automático, acaba tendo que ser uma anulação pensada. A pessoa tem que se concentrar para conseguir escutar o que está sendo falado à sua frente. Tem que se concentrar para esquecer a sensação da roupa no corpo e assim vai. Tudo isso acaba interferindo na forma como essa pessoa lida com o ambiente. Isso tanto para mais quanto para menos. Uma pessoa pode ter hipersensibilidade auditiva, então ela sai em um ambiente com muito barulho, ela se sente tonta, se sente confusa, não consegue prestar atenção, mas pode ter uma hipossensibilidade dolorosa. Ou seja, ela pode se machucar e não perceber. Do ponto de vista evolutivo, isso não é nada bom, porque você não perceber que está machucada é ruim, você não conseguir se concentrar num ambiente barulhento é ruim. De qualquer forma, não é uma coisa interessante. Aqui um exemplo, né? Imagine um adolescente que se recusa a usar uma roupa de um determinado tecido, e não é que seja uma frescura, porque ele acaba percebendo dentro do corpo dele aquele tecido como uma coisa que machuca, que coça, e isso acaba atrapalhando ainda mais a capacidade dele de interagir. Ele tem que pensar tanto assim para conseguir interagir, imagina tendo que se concentrar para anular a sensação da roupa e ainda se concentrar para entender o que a outra pessoa está falando. Acaba sendo excessivo. No critério B, a gente vai precisar ter apenas 2 desses 4 critérios. Eu posso ter uma pessoa que tem uma inflexibilidade e que tem uma hipo ou hipersensibilidade. Pronto, ela já preenche o critério B. Não é necessário ter hiperfoco, não é necessário ter estereotipias. Eu posso ter uma pessoa que tem estereotipias e que tem inflexibilidade. Pode, não precisa ter hiperfoco, não precisa ter sensibilidade tátil, nem nada assim não. Só para entender que são 2 de 4 critérios. E aí, para fechar o diagnóstico conforme o DSM-5 revisado. Se eles decidirem revisar isso aqui de novo, fazer um DSM-6, enfim, pode ser que esses critérios mudem. Porém, hoje, em 2026, a gente usa esses critérios para diagnóstico. O critério A, você precisa ter 3. Não adianta se você tiver só 1 ou 2, não vai adiantar, precisa ter os 3 critérios presentes. E no critério B, basta ter 2 de que você já preencha esse critério. Tendo o critério A e o critério B, você fecha o diagnóstico do paciente. Agora falando sobre os aspectos genéticos, né? Então, vou trazer alguns exemplos de condições genéticas cujo autismo está presente como um dos possíveis sintomas. Vamos começar aqui do ponto de vista prático. Existe algum exame genético que vai me falar se a pessoa tem autismo ou não? Não existe. São baseados em critérios clínicos, então o diagnóstico de autismo é clínico, baseado naqueles critérios que eu acabei de mostrar para vocês. Mas então para que serve ir para o geneticista se eu não vou fechar critério de nada, não vou fechar diagnóstico de nada? Na verdade, o papel do geneticista não é falar se a pessoa tem autismo ou não. Eu não sou capacitada para diagnóstico de autismo de ninguém. Mas o meu papel como geneticista é eu tentar entender se a gente está diante de um autismo complexo ou se eu estou diante de um autismo isolado. E isso vai ter impacto principalmente em como que a gente vai cuidar da saúde daquela pessoa ao longo do tempo. Porque muitas vezes a pessoa pode vir para o consultório com o diagnóstico de autismo, a gente descobrir que na verdade tem uma síndrome genética ali por trás e talvez tenham coisas a mais que a gente precisa cuidar em relação à saúde da pessoa que a gente não está cuidando, simplesmente porque a gente não sabia desse detalhe. Aqui, o que seria esse autismo complexo? O autismo complexo é o que antigamente a gente chamava de autismo sindrômico. E por que sindrômico? Porque estava associada a uma síndrome genética. A gente tem uma síndrome genética cujo autismo é dos sintomas possíveis ali dentro daquele quadro. Então, imagina uma pessoa que tem
atraso de desenvolvimento, autismo, uma má formação cardíaca, uma polidactilia, uma alteração renal. Ele não tem apenas autismo. Não que autismo seja uma coisa pequena, mas esse não é o quadro completo dele. Ele tem um quadro maior e o autismo está ali no meio. Há mais possibilidade, na verdade, da gente estar diante de uma síndrome genética e o autismo ser uma questão secundária àquela síndrome genética. Aqui, por exemplo, essa criança tem síndrome do X frágil. Ela não tem apenas autismo. Ela tem déficit intelectual, características dismorfológicas específicas. A gente tem também, ao longo da vida, alteração de volume testicular. A gente tem mães que são pré-mutadas e possuem riscos de saúde ao longo do tempo. Não é uma coisa, vamos dizer assim, tão simples. A gente acaba tendo um impacto bem maior do que se a gente estivesse diante de uma questão isolada. Quando a gente está falando do autismo isolado, não que seja fácil, mas a gente está falando de uma criança que tem o autismo, que seria o autismo essencial. Ela basicamente tem o autismo, a gente não identifica fatores secundários associados do ponto de vista clínico e quando a gente faz a análise a gente não consegue encontrar genes associados. Lembrando que, conforme a gente tem aumentado o conhecimento médico e aumentado a parte de medicina genômica, a gente tem encontrado genes de alto impacto para autismo isolado, ou seja, a pessoa tem autismo sem outras questões físicas e fisiológicas associadas. A gente tem cada vez mais conseguido encontrar genes associados ao autismo isolado e pode ser que essa definição daqui a pouco a gente tenha que reformular, talvez colocando uma categoria autismo isolado com gene identificável, autismo isolado sem gene identificável. E por que é importante? Quando eu falo síndrome, eu estou falando de um conjunto de sinais e sintomas e não de uma condição só. A pessoa tem uma condição, ela vai receber aquele termo. Quando a gente usa o termo síndrome, a gente está se referindo a um conjunto de sinais e sintomas dentro daquela mesma base genética e molecular. E alguns sinais aqui que eu trago para vocês observarem. E aqui eu quero trazer uma observação principalmente para os colegas médicos e estudantes de medicina. Prestem bastante atenção, porque nesse slide eu trago um resumo de quais as indicações para você encaminhar para o médico geneticista de forma mais urgente. Aqui a gente vai ter regressão neurológica. Gente, teve regressão neurológica, tem que investigar. E o que é a regressão neurológica? É a gente ter perda de alguma capacidade que aquela criança tinha anteriormente, principalmente do ponto de vista de regressão motora. A gente sabe que existe um de desenvolvimento ali dentro do autismo em que a criança estava conseguindo fazer alguma coisa, principalmente fala. A criança falava e de repente teve uma poda neural e aí ela parou de falar. Também chama atenção? Sim, chama atenção. Mas o que a gente tem que ter muito cuidado é na questão da regressão motora. A criança sentava e parou de sentar. A criança andava e está perdendo essa capacidade. Principalmente se tiver associado a algum distúrbio de movimento. Lembrando que não é estereotipia. O distúrbio de movimento é uma coisa que não seria espontâneo da criança, não é por vontade dela ou não é uma maneira dela se regular, não aparece só em momentos de estresse, E ataxia, que seria um desequilíbrio. Isso aqui, gente, tem que mandar para um neurologista, geneticista com urgência. Se a gente tiver malformações associadas, claramente tem que ir para um geneticista, gente. Até tendo autismo ou não, se você vê uma criança com uma malformação, por favor, encaminhe para a gente poder investigar. Às vezes a gente pode estar diante de uma condição que é pontual ou uma condição sindrômica que talvez vá ter consequências ao longo do tempo. E aqui a gente está falando de malformações maiores, são aquelas que são visíveis e que podem causar um impacto de saúde. Por exemplo, uma malformação cardíaca. Provavelmente já vai ter sido vista até no pré-natal. Uma malformação cerebral, uma malformação renal, são malformações maiores. Porém, a gente também tem as dismorfias, ou seja, a pessoa tem coração, pulmão, rim, cérebro, tudo normal, mas tem aquele aspecto facial distinto, as orelhas são baixas, os olhos caídos ou puxados, enfim, características faciais que fazem a gente pensar, nossa, parece que essa pessoa tem alguma condição. Pode ser que você não saiba falar o nome da condição que a pessoa tem, mas chama atenção do ponto de vista facial. Hipotonia, ou seja, aquela criança que é molinha, que não consegue ter um tônus muscular adequado, ou hipermobilidade também, a gente tem que observar aquela criança que é extremamente flexível, é interessante a gente investigar. E aqui eu não estou falando apenas de condições de colágeno, mas a gente tem algumas condições neuromusculares que podem causar essa hiperflexibilidade.
E aí seria muito interessante passar em avaliação, principalmente atraso motor, cansaço, fraqueza, né? Aqui a gente já pensando também em alterações do metabolismo energético, né? Alterações de crescimento, tanto para menos quanto para mais. Em tudo que foge da curva, vale a pena investigar. Cabeça tá pequena, investigar. Cabeça tá grande, vamos investigar. Criança tá pequena, criança tá grande. Fugiu da curva da família, investigar, porque podemos estar diante de uma questão genética. As dismorfias, como eu já falei, essas características faciais distintas, convulsão de difícil controle. Por que eu coloco difícil controle? Existem pessoas que vão ter uma epilepsia, que seria uma epilepsia isolada, vamos dizer. Ela tem a crise, toma um remédio, controla a crise e passa muito tempo sem ter novas crises. Porém, existem crises convulsivas em que a pessoa toma 2, 3, 4 remédios, não controla de maneira completa, principalmente quando é uma criança pequenininha que está tendo muita crise, ela pode evoluir com um quadro de uma encefalopatia por conta dessas crises convulsivas, e isso afeta completamente o desenvolvimento. Você está diante de uma criança com autismo ou algum atraso ainda não diagnosticado, como o autismo, né? E você tá vendo que ela tá tomando 3 ou mais medicações, ou tá tendo que trocar toda hora de remédio e não tem controle da crise, encaminhar tanto para o neuropediatra, e se já é um neuropediatra diante dessa situação, encaminhar para o geneticista para a gente poder avaliar. Manchas no corpo. Importante, tanto manchas café com leite, que é aquela mancha marronzinha, quanto as manchas hipocrômicas, que são aquelas manchas brancas. Temos que lembrar que, quando a gente está fazendo o nosso desenvolvimento embrionário, né, nós somos um embriãozinho que são 3 lâminas. Finge que aqui é um embrião. Essa parte de fora, aqui, é o que a gente chama de ectoderma. E o ectoderma vai formar pele, sistema nervoso. Alterações de pele podem ser o reflexo de alterações do sistema nervoso. Então, por isso que a gente fala manchinhas de pele, vamos pensar em síndromes neurocutâneas. E outras associações, gente. Uma criança tem autismo com surdez, com retinopatia, com deficiência imune. Investigar. É uma criança que passa com um neuro e com vários outros especialistas, com vários diagnósticos separados. Talvez a gente possa estar diante de uma condição genética ali por trás. E aqui vou mostrar uns exemplos de algumas condições genéticas. Então, X frágil é uma condição interessante porque o padrão de alteração é por uma repetição de trinucleotídeo. Ou seja, eu tenho uma região ali do DNA em que eu vou ter uma repetição de algumas letras e essa repetição vai acontecendo até um limite. 30, 40 vezes e aí vai indo, né? A gente vai repetindo até que chega ao ponto acima lá de 200, em que eu vou inativar esse gene. Vai ser uma quantidade tão grande de repetição que esse gene não vai conseguir funcionar. E por que eu digo que é interessante a gente entender o mecanismo? Não adianta eu pedir cariótipo, nem SNP array, nem exoma para esse paciente. Eu tenho que pedir uma análise específica, um PCR para X frágil. Eu tenho que pedir um exame específico, porque senão eu não vou conseguir enxergar. Só para vocês entenderem. O FMR1, que é o gene associado ao X frágil, ele produz uma proteína chamada FMRP. E essa proteína é importantíssima por quê? Porque ela é uma proteína que vai se ligar ao RNA, está envolvida no transporte do RNA mensageiro, e isso faz com que essa proteína regule a produção de outras proteínas. Ela entra dentro de um grupo de proteínas que a gente fala que são regulatórias. Se ela não está bem, o RNA das outras proteínas não vai conseguir ser transportado e manipulado da maneira adequada, e aí a gente começa a ter déficits de outras diversas proteínas, por conta dessa proteína primária. Aqui algumas características, né? O que acaba chamando muita atenção para a gente pensar numa criança e pensar nesse fenótipo? Primeiro, é mais comum que ocorra em meninos. Para a gente ter uma menina com X frágil, a gente precisa ter uma combinação de fatores, ou seja, por uma inativação do cromossomo X de maneira preferencial, às vezes uma menininha que tem Turner também, aí ela só teria um cromossomo X, enfim, algumas combinações possíveis. Por isso que a gente acaba pensando mais nos meninos, né, quando a gente pensa em X frágil, porque seria mais fácil de acontecer neles. A gente vai ter essa face triangular, então eles costumam ter um queixinho mais pontudinho. As orelhas costumam ser mais protrusas, tá vendo aqui os menininhos com a orelhinha mais protrusa. E a questão comportamental, o atraso do desenvolvimento,
podem ter o diagnóstico de autismo, muitos têm deficiência intelectual, e aí na puberdade a gente vê que ocorre um crescimento de testículo maior do que o esperado para aquela idade. São algumas coisas que chamam a atenção da gente. E aí, uma outra observação: esse gene está no cromossomo X, ou seja, esse menino recebeu esse cromossomo da mãe, porque o pai mandou o Y. Para ele ser um menino, a única pessoa que tem o Y presente é o pai, passa para seus filhos homens o cromossomo Y. A mãe passa para todos os filhos, tanto homens quanto mulheres, o cromossomo X. Então, a mãe sempre passa o X. O pai vai ter 50% de espermatozoides com X, 50% com Y. Quem decide, vamos dizer assim, o sexo da próxima geração é o espermatozoide, ou seja, o pai. Quando a gente está falando sobre mulheres, o que a gente tem que levar em consideração? Nessa condição aqui, que é a síndrome do X frágil, a gente pode ter uma mulher, quando a gente faz a análise, ela é uma pré-mutada, ou seja, ela não tem a expansão completa, mas na hora que ela vai produzir o óvulo dela, essa expansão aumenta. E aí ela sai, por exemplo, de para 200. Teve uma grande expansão aí de uma geração para outra. Isso é importante porque há risco dela ter outras crianças também com essa expansão, e para ela mesma, como uma portadora de uma pré-mutação, ela pode ter falência ovariana precoce, ela pode ter um quadro de um tremor com ataxia associada ao X frágil. Isso aqui vai valer para ela que carrega e também para os homens que às vezes carregam uma pré-mutação. Lembrando que para manifestar X frágil tem que ter a mutação completa, acima de 200 repetições. Se você não carrega acima de 200 repetições, você não manifesta o X frágil. Porém, se você é um pré-mutado, você pode ter essa manifestação tanto dessa questão da menopausa precoce nas mulheres ou o quadro de uma ataxia, tremor ali parecido com o Parkinson, tanto em homens quanto em mulheres. A síndrome de Rett é uma condição que a gente tem que chamar muita atenção. Por quê? Porque é um distúrbio de neurodesenvolvimento que afeta principalmente meninas. Lembrando que alguns meninos podem ter alterações do MECP2, mas aí não se costuma usar o termo síndrome de Rett, e sim uma encefalopatia associada ao MECP2. Eles têm um quadro muito grave por conta do MECP2. E nesse caso específico das meninas, o que acaba chamando muita atenção? São crianças que inicialmente têm um desenvolvimento dentro do esperado, não chama atenção, e ao longo do tempo vai começar a ter uma regressão neurológica, principalmente motora, associada a alguns comportamentos que podem ser interpretados como estereotipias. A gente vai ter, principalmente dentro das menininhas com Rett, esse movimento específico de mãos. Elas começam a movimentar as mãos, só todas elas aqui. Todas com essa questão de juntar as mãozinhas, de movimentar as mãozinhas no movimento como se fosse de lavar as mãos. E aí elas param de utilizar as mãos de maneira funcional por conta dessa movimentação que elas fazem com as mãos. E ao longo do tempo vai acontecendo uma perda de habilidades motoras associada a crises convulsivas e regressão cognitiva. E essa proteína MECP2, por que ela é importante? Ela está ali no cromossomo X, então a gente poderia esperar mais nos meninos do que nas meninas, só que ela é uma condição ligada ao X dominante. Basta ter uma alteração que você manifesta esse quadro. E os meninos acabam manifestando um quadro mais grave, são poucos os que conseguem sobreviver para a gente conseguir fazer essa análise. Mas para que serve esse MECP2? Ele vai estar lá principalmente na questão de regulação do DNA. Como a gente tem no X frágil a questão de carregar o RNA para outro local para ele ser traduzido e produção de outras proteínas, aqui no MECP2 a gente vai ter ele associado às questões ali de metilação. Ele vai ativar ou inativar regiões específicas do DNA. Ele faz parte ali do que a gente fala de controle da expressão gênica. Lembrando que os genes, eles estão ali todos presentes no DNA, mas eles não ficam todos expressos ao mesmo tempo. A gente pode ter situações, por exemplo, no meu olho, eu não preciso ter uma enzima hepática se manifestando, como no meu fígado eu não preciso ter a formação de um cone ou bastonete. Quando a gente fala sobre o MECP2, a gente está falando dessa questão de expressão gênica, e se eu tenho uma alteração do MECP2, a gente vai acabar tendo uma silenciação, então eu acabo silenciando sem querer os genes ali próximos, e aí a gente acaba tendo a manifestação mais por conta dessa ausência de outros genes e dos produtos desses outros genes.
Se eu tenho alterações do meu gene MECP2, eu vou levar à produção de uma proteína que ela não consegue funcionar e por conta disso eu vou ter uma desregulação de toda a minha expressão gênica. E eu vou falar uma coisa, sempre quando a gente fala sobre regulação, expressão, sinalização, o órgão que é o mais sensível a esse tipo de alteração é o sistema nervoso, porque a gente tem um conjunto de neurônios que precisam se conectar da maneira correta, precisam sinalizar da maneira correta e precisam interagir da maneira correta. Todas as condições em que a gente vê esse padrão de sinalização, de transmissão de informação, de expressão gênica, a gente acaba tendo uma questão neurológica envolvida. E dentro dos fenótipos associados ao MECP2, a gente vai ter a síndrome de Rett clássica, a gente pode ter a síndrome de Rett variante, a encefalopatia neonatal grave associada ao MECP2, que é o que geralmente os meninos acabam manifestando. A gente tem a síndrome PMMX, né, que a gente vai ter uma questão de sinais piramidais, sintomas de parkinsonismo, e a gente pode ter macroquidia. A gente tem a deficiência intelectual sindrômica e não sindrômica associada ao MECP2 e temos a síndrome da duplicação do MECP2. Então, para vocês entenderem que esse gene está associado a mais de uma condição. Ele não é patognomônico da síndrome de Rett, tem outras síndromes associadas a esse mesmo gene. Já a esclerose tuberosa, ela vai ser uma daquelas condições que eu falei para vocês. Que a gente tem manifestação da pele e também manifestação do sistema nervoso. A esclerose tuberosa já vai estar dentro de uma via de sinalização, que é uma via de sinalização que a gente chama de mTOR. Não precisamos decorar isso aqui. Mas é aquilo que eu falei, via de sinalização envolvida vai afetar o funcionamento de neurônios ali. Nessa condição específica, eu vou ter dois genes possíveis. Eu tenho o TSC1 e o TSC2, cada um em um cromossomo distinto. Mas por que a gente tem dois genes associados? Porque ambos os genes vão vir aqui para a mesma região, ali dentro da via de sinalização, e ambos acabam funcionando para a formação de proteínas armatina e tuberina. Por isso que a gente chama de esclerose tuberosa. São dois genes que acabam compondo o mesmo local específico de uma via de sinalização. Tanto faz se eu altero ou outro, eu vou afetar o mesmo local ali de via de sinalização e eu acabo manifestando a mesma questão. E na esclerose tuberosa, o que a gente tem que levar em consideração? A gente vai ter as manifestações neurológicas e neurocomportamentais, porém tem muitas manifestações fora do sistema nervoso. A gente pode ter essas manchas hipocrômicas, os pacientes podem ter alterações renais, podem ter alterações pulmonares, eles podem ter manifestações, por exemplo, na parte ungueal, na parte da retina. A gente tem mais do que uma manifestação, a gente tem diversas outras manifestações. Eles podem ter esse aspecto de pele aqui, onde a gente vê esses tubérculozinhos se formando na pele, ali na região de bochechas. São muitas questões associadas e o autismo acaba sendo os sintomas ali no meio daquele monte de condição. A esclerose tuberosa pode ser diagnosticada por critérios clínicos. Não há necessidade da gente fazer o exame genético para fechar o diagnóstico, porém o exame genético nos ajuda a entender, né, qual dos genes foi alterado, como que seria ali o risco de recorrência na família, análise de variante familiar, às vezes tem um familiar que só tem algumas características e não preenche todos os critérios, ajuda, porém não é obrigatório. Não tenho condições de fazer o exame, meu plano não cobre ou alguma coisa, podemos seguir com os critérios maiores e menores. Dentro dos maiores, a gente tem os angiofibromas faciais ou aquela placa, né, fibrosa, os fibromas não traumáticos periungueais, as manchinhas hipocrômicas, as placas de Sjögren, a gente tem os armatomas de retina, tubérculos corticais, que é aquela alteração cerebral, nódulos subependimários, astrocitoma, rabdomioma cardíaco, inclusive dá para ver até no pré-natal esse rabdomioma cardíaco, né? Essa alteração pulmonar que forma uns cistos pulmonares bem grandes, risco de pneumotórax, que é uma urgência médica, né? Essa alteração, esse angiomiolipoma renal, e de características menores, né? Alterações de esmalte dentário, temos algumas linhas de migrações de substância branca que podem ser vistas em um exame de imagem, cistos ósseos, pólipos, armatomatóbulos na parte retal, os fibromas de gengiva, armatoma não renal, a mancha acrômica da retina, lesões cutâneas do tipo confete, cistos renais múltiplos. A gente tem vários diversos sinais menores e quando a gente soma aos maiores, a gente pode chegar àquele diagnóstico. Por exemplo, para eu chegar num diagnóstico definitivo,
eu posso ter as variantes, aí seria numa situação interessante, né? Eu tenho a análise genética falando, ou eu tenho 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores. E aí a gente tem as diversas outras classificações, diagnóstico provável e diagnóstico possível. Seria, então, essa questão da investigação genética. A gente viu algumas condições, cada condição com sua característica específica, e aí a gente está diante também de situações em que a gente tem mecanismos moleculares distintos, e pode acontecer, às vezes, de eu fazer um exame e não conseguir fechar, mas pela parte clínica eu consigo fechar. Então, como que vai funcionar esse processo de investigação genética do autismo? Primeira questão. Toda investigação genética, independente se a gente está falando de autismo ou não, começa pela história clínica. Isso aqui é muito importante. A gente tem que fazer uma coleta de uma história clínica desde o período pré-natal, se for possível, né? Como que foi a gestação? Teve algum ultrassom alterado? Teve alguma coisa que chamou atenção? Passou por algum processo de infecção? Teve que usar alguma medicação? Tudo isso, como que foi o nascimento? Até aquele momento ali em que a pessoa está com a gente. E diante disso, o que a gente vai fazer? A gente vai elencar uma hipótese sindrômica. E aqui, entender que hipótese sindrômica é diferente de eu falar qual que é a síndrome daquela pessoa. Aqui eu vou tentar encaixar aquele paciente dentro de um dos grupos de possibilidades de alterações genéticas para eu poder indicar o melhor exame possível. Por exemplo, esse paciente trouxe sinais e sintomas que fazem eu pensar numa condição metabólica. Não, sinais e sintomas que fazem eu pensar numa condição dismorfológica, neuromuscular, neurofuncional, isolado. Isso tudo vai direcionar como que vai ser a minha investigação. E aí eu vou indicar um exame complementar, que pode ser um exame genético ou pode não ser um exame genético. Às vezes as pessoas acham que na genética a gente simplesmente só pede exame genético, mas não. Às vezes eu posso estar diante de uma condição metabólica e eu quero que o paciente faça um rastreio bioquímico, um exame de sangue, para eu pensar, vou tentar especificar ainda mais a minha hipótese e aí sim eu vou direcionar o exame genético adequado. Não, eu quero um exame de imagem porque eu tô achando que esse paciente aqui não tem só má formação cardíaca, talvez ele tenha uma má formação cerebral também. Eu vou aqui pedir uma análise oftalmológica porque eu preciso ver a retina desse paciente, né? Eu já vou pedir um cariótipo porque eu estou pensando aqui numa condição cromossômica. Tudo vai depender da nossa impressão nesse momento inicial. E o raciocínio do geneticista, ele funciona como se fosse o raciocínio de um detetive. A gente começa a juntar peças e tentar fazer conexões entre esses diversos sintomas e achados que parecem estar soltos. E aí a gente faz essa hipótese diagnóstica, solicita um exame específico e aí sim eu consigo chegar àquele diagnóstico daquele paciente e faço o aconselhamento genético. A partir desse diagnóstico eu posso buscar condições secundárias que a gente ainda não estava pesquisando porque não sabia dessa hipótese. A partir daí eu consigo desencadear todo um acompanhamento do paciente. E diagnóstico genético é diferente de teste genético, aquilo que eu falei. Eu posso simplesmente olhar para um paciente e falar: esse paciente tem síndrome de Down, esse paciente tem síndrome de Williams, esse paciente provavelmente tem Beckwith-Wiedemann. Eu posso bater o olho no paciente, já saber o diagnóstico do paciente e o teste genético ali não seria necessário. A gente poderia usar a análise genética para uma questão de aconselhamento dos pais. Mas para fechar o diagnóstico genético, não é necessário fazer um teste genético, são coisas diferentes. Falando sobre alguns exames genéticos, começar com o que a gente acha que é o mais simples, porém ele tem indicações bem específicas e é um exame que consegue avaliar o genoma por completo, só que na forma de cromossomos. Às vezes eu acho que as pessoas tratam um cariótipo como, não, vamos fazer um cariótipo porque é um exame mais simples. Não é que ele seja mais simples, ele vê questões muito específicas ali do nosso DNA. Então, o cariótipo geralmente é feito de sangue, pode ser feito também de fibroblastos da pele, mas na maioria das vezes a gente faz sangue, ou às vezes pode ser feito de medula, vilo coriônico, líquido amniótico, enfim. Tem vários materiais que a gente pode usar para fazer esse exame. E esse daqui é um exame que a gente vai fazer para avaliar essas estruturas aqui, que é o que a gente chama de cromossomo, nada mais é do que uma fita de DNA que vai se enrolando e vai formando essa estrutura aqui. Com o cariótipo, eu consigo falar quantos cromossomos tem, se tem algum cromossomo a mais, se tem algum cromossomo a menos, se a gente tem pedaços de cromossomos trocados. Esse pedacinho do cromossomo 3 foi lá para o 2 e o do 2 veio lá para o 3, que é o padrão que a gente chama de translocação. É o único, inclusive, que consegue enxergar
esse padrão. Eu consigo fazer a confirmação do sexo biológico, caso o paciente tivesse uma malformação da região de genitália e a gente precisasse dessa questão para avaliar. Se eu for fazer uma analogia, seria como se eu estivesse olhando os livros ali na estante. Né? Eu consigo contar quantos livros tem, se tem um a mais ou a menos, se tem algum parzinho ali que está incompleto, ou se tem algum livro que está duplicado. Eu consigo falar se tiver um livro grudado em outro. Tudo isso eu consigo falar através do cariótipo. Agora, o que eu não consigo falar pelo cariótipo? O que eu não consigo falar pelo cariótipo? Não consigo falar o número de páginas dentro de cada livro. Será que está com o número de páginas correto? Não consigo falar. Aí a gente vai para uma segunda análise. Antes da gente falar dessa segunda análise, olha só que interessante. Isso daqui é uma foto real de como que os cromossomos ficam em um microscópio, né? Só que não é tão simples, a gente tem que conseguir fazer o pareamento de todos esses cromossomos aqui. Eles ficam um por cima do outro, como diz, eles ficam lá um embolados no outro. E aí tem que ter um citogeneticista bem treinado para conseguir identificar os parzinhos e conseguir falar se eles estão corretos, se tem algum pedacinho a mais ou algum pedacinho a menos. É só para vocês verem que bonitinho que é o cromossomo aqui na lâmina. E aqui são as bandas, né? Quando a gente coloca o corante, né, da banda G, a gente consegue ver essa diferenciação. E é através desse padrão de bandas que se consegue chegar aos pares de cromossomos. O SNP Array é aquele exame que vai falar como se fosse o número de páginas. Lá tem o cariótipo normal, significa que os livros estão em quantidade correta. Porém, será que lá dentro dos livros as páginas estão em números corretos? Eu tenho a quantidade de páginas suficiente? Está tudo certinho? Ou não? Eu tenho uma página a menos ou uma página a mais ali no DNA. Eu uso a análise do SNP Array, ele passa ali pelos cromossomos e consegue ver se tem pedaços a mais, que a gente chama de duplicação, ou pedaços a menos, que a gente chama de deleção. Tá? E às vezes pode acontecer de duplicar uma região importante, deletar uma região importante, e isso aqui causar um problema de saúde na criança ou na pessoa. Já no sequenciamento, a gente vai avaliar o que está escrito aqui na página. Então, é como se eu pegasse a página, olhasse ali letra por letra para ver se tem alguma letrinha a mais, alguma letrinha a menos, alguma letra trocada, alguma letra duplicada, enfim, que possa interferir naquela informação e que possa levar a um não funcionamento adequado ali daquele DNA. Aqui seria ler as letras do livro. Eu já vi que tem o número de livros correto, número de páginas correto, e aí eu vou olhar o que está escrito lá dentro do DNA. E o sequenciamento, ele pode ser feito tanto de um gene só, quando eu tenho uma hipótese muito específica, ou sequenciar o genoma completo. Vai depender ali da minha necessidade. Além disso, a gente tem tipos de sequenciamento e tipos de análise. Em relação ao tipo de sequenciamento, tem o sequenciamento de Sanger, que é um sequenciamento, foi o primeiro sequenciamento ali possível, né? Tanto que foi com esse sequenciamento de sangue que a gente fez a primeira versão do genoma humano. E tem o sequenciamento de nova geração, que é o NGS, que é a metodologia que a gente usa hoje. No NGS, a gente vai quebrar o DNA em partes, fazer uma leitura em paralelo e depois unir essas partes e formar um todo novamente. Tá? Já no sequenciamento Sanger, eu vou ler de maneira contínua. Seria semelhante a um processamento em partes ou um processamento contínuo. Aqui na parte do tipo de análise, eu posso analisar gene só. Eu tenho suspeita de neurofibromatose tipo 1, vou olhar só o NF1. Pronto. A minha suspeita é que o meu paciente tenha acondroplasia, FGFR3. Pronto. Não preciso sequenciar outros genes. Minha hipótese é muito específica. Não, na verdade, eu tenho um paciente com uma retinopatia e existem 500 genes associados à retinopatia. Eu vou pedir um painel de retinopatia que inclua todos esses genes que eu tenho interesse. Não, o meu paciente tem um quadro de um atraso, retinopatia, uma alteração cardíaca e nós temos diversos grupos de doenças que podem causar esse padrão. Vou pedir uma análise do exoma, ou seja, eu vou analisar todos os exons ali do DNA e vou ver se tem alguma alteração. E na parte mais extrema assim, de análise seria o genoma, que vai incluir exons, introns, regiões de regulação, enfim, a gente acaba olhando tudo ali do DNA. Esse daqui é o mais completo? Na verdade, depende, né? O genoma, ele tem indicações específicas, principalmente quando a gente tem um exoma negativo, passei por diversas análises, não encontrei nada, e a gente tem alta suspeita de uma condição genética associada.
Não adianta nada o paciente ter poucos sintomas e continuar um processo de investigação, porque a gente vai continuar com pouco input. Aqui a gente tem que ter input, ou seja, a gente tem que levar ali um quadro clínico para a gente conseguir extrair uma informação. Se eu tenho pouco quadro clínico, eu extraio pouca informação. E aqui, né, para concluir essa aula que ficou até um pouco extensa, né, a investigação de autismo ela é ampla, mas ela é ampla não porque a gente precise fazer todas essas análises, e sim porque, na verdade, o autismo engloba um grupo heterogêneo, grupo muito grande de condições, e a gente acaba tendo que avaliar diversos aspectos ali do paciente, não apenas a questão do autismo, a gente acaba ampliando em busca de sinais e sintomas, em busca de peças ali dentro do quebra-cabeça, para que a gente consiga indicar a análise específica para aquele paciente. O exame genético tem indicação específica, não tem um exame que vê tudo e não tem uma receita de bolo ali para todos os pacientes. Sempre quando a gente avalia uma criança com autismo, é interessante a gente olhar se não tem sinais de alarme pensando em condições genéticas regressivas ou síndromes genéticas específicas. Então, se você está diante de uma criança com autismo, dá uma olhada se tem algum sinal de alarme que talvez possa indicar uma coisa a mais. E na dúvida, é melhor encaminhar para um geneticista para que seja avaliado, e é melhor que a gente avalie e chegue à conclusão de que é um autismo isolado, do que o paciente perder a oportunidade de fechar um diagnóstico que às vezes vai fazer completa diferença ali no acompanhamento dele e no aconselhamento familiar. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se vocês gostaram desse estilo de aula mesmo, com slide, com anotações, e quais outras condições vocês gostariam que eu trouxesse nesse formato. Tchau, até mais.